Para você que já está mergulhado no mundo da costura, busca novos acabamentos e novas técnicas, você está no canal certo, você está no canal Luísa Figueiredo Costura Industrial. Mas para que você possa entender como funciona esse canal, eu vou te explicar como começou a minha trajetória dentro da costura. A minha trajetória dentro da costura, ela começou há 7 anos atrás, com o nascimento da minha filha. Um dia resolvi fazer um sapatinho para ela, de tecido. Porém, nunca tinha costurado, nunca tinha sentado numa máquina de costura. E na época que eu resolvi aprender, estava minha sogra e mais a mãe dela é Dona Iracema. Dona Iracema foi uma excelente costureira nos seus melhores anos. Ela costurava vestidos de festa, trabalhava com bordados, com pedraria, então tinha um vasto conhecimento dentro da costura. Tinha próximo a nós uma máquina de costura doméstica, elas me ensinaram como manusear e eu resolvi sentar na máquina e costurar, fazer o sapatinho. Mas para esse sapatinho eu precisava de tecido, né? Estávamos na praia, não tinha acesso a um armarinho, nada, eu tinha um pijama e aquele pijama eu estava usando pouco, era um pijama de cetim, branco. Eu disse, não, vou recortar esse pijama e vou fazer esse sapatinho. Eu cortei de acordo com o que eu imaginava como seria o sapatinho, porque eu também não tinha molde, né? E fiz o sapatinho. Claro, o sapatinho não ficou perfeito, não deu para ela usar no batizado, mas foi meu primeiro contato com a costura. E ali eu comecei a sentir algo que foi prazeroso, né? Mas eu não sabia realmente o que era aquilo. E uma coisa que eu guardo muito importante foi que a Dona Iracema disse pra mim a seguinte coisa. Ela disse assim, olha minha filha, tu tem o dom da costura. Porque a pessoa que nunca sentou numa máquina, nunca costurou e não tem conhecimento, sentar e fazer o que tu fez, eu acho que tu deve investir. Aí passou um tempo, uns meses, e eu fiquei com aquilo na cabeça. A minha mãe, que já é falecida, ela também costurava, ela era uma excelente costureira. Só que eu perdi ela quando eu tinha 9 anos, então eu não consegui ter esse contato direto com ela e com a máquina, né? E acabou que a máquina ficou com a minha irmã e eu resolvi pegar essa máquina pra me aventurar, né? Pra eu realmente ver se era isso que eu queria. Eu peguei essa máquina, minha irmã disse, mas tu vai costurar o quê? Se tu não sabe costurar? Eu digo, bom, eu não sei, mas eu vou aprender. Peguei a máquina e resolvi costurar bonecas. Vou fazer boneca para minha filha. Comprei os tecidos e comecei a montar bonecas, comecei a fazer coelhos de Páscoa, comecei a fazer decoração para Natal e eu fui realmente mergulhando e fui gostando daquilo ali. Só que ainda não era o que me completava, não era o que eu realmente sentia que era aquilo ali que eu queria fazer. Era relacionado à costura, mas ainda não tinha determinado um nicho. Passou um ano, era bodas de prata da minha irmã e eu resolvi fazer um vestido para minha filha. Só que daí assim, como que eu vou fazer um vestido? Não tenho molde, não tenho nada. Aí resolvi pegar o vestido de batismo dela e pelo vestido de batismo eu fui utilizando a modelagem. Era um vestido branco, de babados, né? Ele era com alcinhas. Só que na época da bodas de prata era inverno, né? Era maio, tava começando o inverno, tava esfriando bastante. Eu assim, bom, vou iniciar o vestido. Como que eu vou fazer? Na época eu não tinha nem fita métrica. Fui tirando as medidas com a régua mesmo. Aí peguei a régua, medi a altura do babado, o comprimento do babado e fui cortando de acordo com as camadas de babado do vestido. A parte de cima eu não poderia estar copiando a base que já tinha, porque era um vestido de alcinha. Então eu peguei outro vestido que era de manguinha e fui tirando por ele. Fui medindo e fui passando por tecido. E fui fazendo. Só que também era inverno. Ela também precisaria de um casaquinho. Então eu peguei um casaco semelhante, comprei tecido e fui copiando. Fiz o casaco embutido. Hoje eu me pergunto assim, como que há 7 anos atrás, sem conhecimento nenhum de costura, sem nenhum livro para me auxiliar, né? No momento não tinha ninguém para me ajudar, eu consegui fazer aquele vestido e aquele casaco
totalmente embutido, né? Quando ficou pronto, eu fiquei totalmente satisfeita com o que eu tinha feito. Claro que o acabamento interno não foi perfeito, porque eu não sabia como fazer o acabamento. A máquina até tinha algumas funções, só que eu não sabia utilizar as determinadas funções. Precisava fazer o franzido. Eu não sabia que a máquina tinha essa opção de fazer franzido. Eu resolvi pegar o zigue-zague da máquina, por dentro do zigue-zague tá passando o fio dental. Esse fio dental eu fui puxando e fui franzindo o tecido. Aí precisava fazer um acabamento deixar mais fino, né? Um vestido mais fino, porque também era uma data muito importante, né? Bodas de prata. E acabei comprando umas florzinhas com pérola e fui fazendo esse acabamento à mão. Fui costurando para estar dando esse acabamento. O vestido ficou pronto, o casaco ficou pronto e fomos pro casamento. Chegou no casamento, todo mundo ficou admirado do vestido. Aí eu tenho uma cunhada que costura também e ela disse assim, mas como que tu costurou esse vestido? Tu nunca demonstrou nenhum interesse na costura, tu nunca demonstrou nada. Eu disse, simplesmente me descobri e é isso que eu quero fazer. Quando eu vi aquele vestido pronto, as pessoas admirando, aquilo foi me dando um orgulho tão grande, porque eu pensei assim, como tudo nessa vida é possível, basta a gente só querer. Então, foi passando o tempo, nessa época eu trabalhava numa empresa de cobrança e tinha bastante mulheres. E daí eu comentei dos vestidinhos que eu fiz pra minha filha, das bonecas, elas assim, tu trabalha também com conserto de roupas? Eu assim, trabalho, mas na verdade eu não trabalhava. Mas eu realmente queria aquilo ali, eu precisava aprender. Eu preciso que faça uma bainha na minha calça. Tu faz? Faço. Nunca tinha feito uma bainha na minha vida. Mas aí cheguei em casa, peguei a calça, porque ela trouxe outra para eu poder tirar a medida por aquela dali. Desmanchei a bainha original para ver quantas dobras eram, para ver quanto que eu precisaria cortar. Fiz a bainha, aí uma pedia para fazer pence, outra pedia para ajustar a lateral de uma blusa e assim foi. Só que aquilo ali para mim estava sendo pouco, né? E na época eu ainda costurava com a máquina doméstica que era da minha mãe. Então eu comecei a fazer muito conserto em roupa jeans. E a máquina começou a não ter força para estar fazendo, porque quem costura numa máquina doméstica sabe que alguns determinados tipos de jeans, tecido mais pesado, ela não vai ter força para puxar. Então eu vi ali que eu deveria estar indo para um próximo passo. E o próximo passo era comprar uma máquina industrial. Dinheiro para comprar uma nova eu não tinha, então eu fui em busca de uma usada. Comprei uma usada. Então, ela me satisfez, né? Ela, por um bom tempo, eu consegui utilizar. Só que para quem tem uma máquina industrial, sabe que ela precisa de um acabamento para costura. Então, sabe que a industrial ela tem que vir junto de outra máquina. Aí eu tive que ir atrás da overlock. Também não tinha dinheiro para comprar uma máquina nova. Acabei comprando uma de segunda mão, né? Uma usada. Mas também supriu a minha demanda, né? Só que com o passar do tempo, o volume de serviço foi aumentando, eu comecei a fazer roupas para minha filha, alguma coisa para o meu esposo, outras coisas para mim, e eu comecei a ver que aquilo ali não estava mais suprindo a minha demanda. Aí comecei a brigar com uma máquina, comecei a brigar com outra, nosso relacionamento já não ia bem. Eu disse, não, tá na hora de mudar, preciso comprar um maquinário melhor. E nesse meio tempo, eu quis aprimorar o meu conhecimento, mas eu não sabia onde procurar, eu não sabia o que fazer. Meu esposo estava passando por um outdoor e nesse outdoor falava de um curso de modelagem. E ele chegou em casa falando, se tu quer realmente trabalhar com costura, eu acho bom tu fazer um curso de modelagem, pra te ter mais noção. Aí fui atrás desse curso, me inscrevi no curso. Iniciei o curso em 2017, no Senai aqui da nossa cidade. Nesse curso conheci pessoas maravilhosas, tenho amigas que trouxe para a vida. E nesse curso, duas que estudavam comigo, trabalhavam dentro da indústria. E elas falaram assim, por que tu não manda o teu currículo lá para a empresa, né, para trabalhar com costura? Eu assim, mas como é que eu vou mandar o meu currículo para uma empresa, para uma indústria, né, sendo que eu nunca trabalhei fora com a costura, né? O que eu sei para mim, eu não sei se o que eu sei fazer vai ser o necessário para a empresa. E aí elas assim, não, o não tu já tem, tu precisa conquistar o sim.
né? Não custa tentar, vai lá, manda o currículo e tenta, se der certo, ok, se não der, valeu a tentativa. Mandei meu currículo, fui chamada para fazer a entrevista. Aí nessa entrevista eu fui sincera, falei o que eu realmente sabia de costura, contei a minha história com a costura, né, como que tudo veio a acontecer. E numa dessas perguntas, né, nessa conversa da entrevista que constava a liderança do setor e mais a psicóloga, ela perguntou assim para mim: sabe colocar um zíper invisível? Eu nunca tinha colocado um zíper invisível. Aí eu assim, não, eu não sei, mas eu posso aprender. Aí tá, a entrevista se encerrou por ali, elas deixaram claro que caso eu passasse para a próxima etapa, estariam entrando em contato comigo. Quando eu saí dali da empresa, a primeira coisa que eu fiz, peguei o carro, fui, passei numa loja de armarinhos e comprei 5 zíperes invisíveis. E cheguei em casa e fui treinar a aplicação do zíper. E eu pensei comigo, se não me chamarem, pelo menos eu aprendi a aplicar o zíper invisível. Se me chamarem, eu vou saber aplicar o zíper invisível. Das duas formas, eu não estaria perdendo. E acabaram me chamando para estar fazendo teste de costura. Aí no teste de costura era uma saia, que era com fechamento na lateral com zíper invisível. Apliquei o zíper da forma como eu tinha aprendido. E 2 dias depois me chamaram, dizendo que eu tinha passado no teste e que a vaga de pilotista era minha. Então, para quem não sabe ou para quem tem pouco entendimento, a pilotista é a costureira responsável por ter o primeiro contato com a peça. A peça vem inteira para ela estar montando, então ela precisa ter um conhecimento de como montar essa peça toda, por onde começar, o que deve ser feito primeiro, né? Às vezes tu vai pegar um tecido que não sabe se vai comportar daquela forma como o estilista está pedindo que o acabamento seja feito. Então vai ser várias formas, precisa ter um vasto conhecimento dentro da costura para conseguir, né, chegar na peça, no desejo que o estilista quer. E ser pilotista não é nada fácil, porque você precisa saber de modelagem, você precisa saber o que o estilista está pensando, qual é a proposta dele, porque você vem com uma ficha técnica, tem as informações ali, mas às vezes falta informação e com essa falta de informação acaba refletindo na sua postura, na montagem da sua peça, porque você não sabe o que ele pensou, né? Você acaba fazendo da forma como você imagina e às vezes não é isso. Então a pilotista ela precisa ter o contato direto com o modelista e com o estilista, para saber o que o estilista pensou, o que o modelista modelou, para você poder executar o projeto. E eu nunca tinha montado uma peça do zero, nunca tinha começado uma peça do zero, tinha feito concertos. A única peça do zero que eu tinha feito era o vestido da minha filha, né? O casaquinho da minha filha, mas isso é uma situação, pra mim, se ficar com algum defeito, algum problema, isso quem vai saber sou eu. Agora, dentro da indústria, né, dentro do setor têxtil é totalmente diferente. É uma pressão muito maior, porque você precisa tratar o tecido com toda delicadeza, independente da textura do fio, independente de como ele for. Porque o tecido, cada vez que você passar uma costura sobre ele, desmanchar, passar uma costura de novo, você acaba agredindo o fio, acaba agredindo o tecido. E isso vai dando mudança na estrutura do tecido, e quando a peça ficar pronta, ela já não vai ficar com aquele caimento como ela deveria ser. Mas entrei para costura, entrei para o setor de pilotagem, aprendi muito, aprendi em várias máquinas, aprendi processo de viés, aprendi processo de caseado, como faz para tá acompanhando. Quando você monta a peça, você tem que estar medindo constantemente para ver se não saiu da medida, né? Para ver se é aquela proposta que o estilista, que o modelista colocou na ficha de medidas, na tabela de medidas. E tive várias pessoas, conheci várias pessoas que também me ajudaram nesse processo, porque a costura, ela é uma forma de você precisa repetir. Para você aprender, a costura é repetição. Quanto mais você repete aquele processo, mais você aprende.
E para você assimilar, para você entender, não adianta você colocar um zíper invisível hoje e passar um ano sem colocar o zíper invisível, porque quando você passar daqui a um ano que você for tentar colocar aquele zíper novamente, já vai ser totalmente diferente. Então assim, ó, a costura é repetição. Você deve repetir, repetir, repetir. E dentro da indústria eu aprendi muita coisa, como funciona, como que deve ser, aprendi como que deve não ser também. E o que eu tenho para te mostrar, o que eu tenho para te dizer? Que dentro desse canal você vai estar aprendendo como funciona a indústria ponto a ponto. Cada processo, cada etapa, o que é um estilista, o que é um modelista, o que a pilotista faz, o que a pilotista precisa saber para ter uma costura perfeita. Você não quer ser uma pilotista, você quer ser só uma costureira, trabalhar freelancer em casa, não tem problema, mas aqui você vai aprender como fazer um acabamento, como você deve deixar a sua peça para que a estrutura dela fique perfeita, para que ela tenha um caimento perfeito. Para isso você precisa entender do tecido, para isso você precisa entender o que a sua cliente quer, para isso você precisa entender o que o cliente, que de repente vai trazer uma peça para você que está fazendo uma peça piloto, o que ele deseja com aquela peça, o que precisa ser feito. E o que eu tenho, outra coisa que eu tenho para te informar, não deixa nunca ninguém dizer para você que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Porque a gente sempre consegue, a gente sempre vai conseguir, desde que você tenha vontade, desde que você lute. Pode demorar um ano, pode demorar 2, mas uma hora, com certeza o seu momento vai chegar. Então fica aqui comigo, me acompanha, porque agora a gente vai costurar o nosso sucesso.